colocando, obrigando os nossos filhos a participar das festas juninas, não é assim? Quem nunca recebeu um balaio para vender? E eu mandava, todas as vezes que vinha para os meus filhos, eu mandava a primeira vez, a segunda, aí na terceira eu já mandava um bilhete desse tamanho na agenda. Porque é um direito nosso, não é? Nós somos de um país laico, mas muitas vezes nós deixamos que alguém fira aquilo que a gente crê. E não deixe. Você é assegurado pela Constituição, do jeito que a pessoa quer que honre as romarias dela, porque é uma festa das igrejas católicas, isso aí. Então, do jeito que eles querem que eu honre, me honre também, não é? Então, vocês têm o direito de colocar na agendinha, olha, professora, nós somos evangélicos, e esta festa de São João é uma festa totalmente abominável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque lá reina a idolatria. Então, apesar de ser uma festa bonita, cheia de coisas gostosas, né? É uma festa pagã. Por que pagã? Essa festa não é de agora, veio de muito tempo, ainda da Europa, né? E, infelizmente, o brasileiro gosta muito de criar as coisas lá de fora. Então, trouxe para nós, a Igreja Católica agregou. E nessa festa se comemora a festa de quê? De 3 santos, que é Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. Então, quem pode dizer que é santo? Somente o nosso Deus. Não há santo como o nosso Deus. Então, eu não posso estar numa festa onde que tire a glória do meu Deus e dê para alguns homens. Eles até tentam nos comprar dizendo assim, mas na sua Bíblia não tem falando que João era primo de Jesus? Tem, mas também na minha Bíblia tem falando que ele era um profeta, ele não era santo, né? Ah, tem falando que Pedro era onde foi fundada a igreja. Eu digo, não, de jeito nenhum, a fundação da igreja é o próprio Cristo, né? Então eles tentam nos enrolar de uma maneira bem envolvente, viu? Então, tenhamos cuidado para sabermos como combater. Pode passar, certo? Ela ocorre do mês de junho para o mês de julho. E é como eu estava dizendo, são 3 santos. Por isso que a gente só não pode falar São João, né? Porque são 3 santos. E ainda tem um final em julho, que é a festa do sabugo, né? Parece que nunca acaba o negócio, né? Então, por isso que coitado das nossas crianças. Todo mês de junho é a mesma coisa, né? A maioria das escolas. Aí a pergunta das crianças, eu vou dançar quadrilha na festa junina da minha escola. No que a outra respondeu, eu também, e vou comer muito. E como é que a gente também não escuta na igreja? Escuta. Por mais ensinamento que a gente fale, elas vão sempre perguntar, sempre se envolver nisso. Agora nós, como líderes, nós não podemos proibir, mas devemos instruir e ensinar. Eu não posso, tia, eu vou dançar quadrilha. Eu só digo assim, minha filha, não é de Deus, vice? E se tu dançar quadrilha, não participará do evento que eu estou fazendo na igreja. Aí pronto. É uma coisa meio chata, mas acaba você tendo que fazer isso. Mas, tia, se eu dançar quadrilha na minha escola, eu não vou participar. Eu digo, não. Para você ir aprendendo, também, que quando chegar o dia de você ir para o céu, se você estiver dançando quadrilha, você vai para o céu? Pois é. Às vezes a gente limita nossas crianças de que elas não entendem. Mas elas entendem muitas vezes mais do que a gente. Muito mais. E nos dias de hoje, então, é bem complicado. Apesar de serem assíduas na igreja, juntamente com suas famílias, essas crianças não têm ideia de onde estão entrando. Precisam ser apacentadas por pais e professores que as amem. Erramos por não sabermos a origem e significado das coisas. Assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus
por causa da ignorância que estão e devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É isso que o apóstolo Paulo fala. Pense no homem para ensinar bem. Então, por mais que as crianças estejam na igreja, por mais que nós venhamos a ensinar, nós temos que ter a ajuda dos pais, de conversar com os pais. Faz uma reunião e explica a eles: irmã, é uma festa pagã e Glorinha não pode dançar quadrilha. Já pensou dançar quadrilha no sábado? Aí como é que no domingo está adorando a Deus no conjunto infantil? Pode adorar a dois senhores? Não. O crente pode ser morno? Não. Ou é quente ou é frio. Que mal há, já nem precisa dizer, né? Das festas pagãs, essa é a mais difícil de se explicar. Porque a de Halloween tem logo os demônios, bruxas, e eles propriamente têm medo, né? Quando a gente começa a falar o que significa o Halloween. Do carnaval, do mesmo jeito, eu boto logo as coisas mais feias para minhas crianças. Não é sensacionalismo, mas sabe o que? É a pura verdade. É a pura verdade. Eu digo, olha, lá há muitas mortes, há muitas pessoas que bebem, eu pego pesado, porque precisamos ensinar. Não é ensinar alisando, não, é ensinar realmente forte mesmo, Eu sou mãe de adolescentes e preciso muitas vezes disso. Nós hoje temos um negócio de que tudo vai frustrar os meninos. Não. A geração de antes era bem mais sadia do que a de agora. E a gente levava carão, a gente levava surra, a gente tinha castigo. Hoje até para se ajoelhar, a criança pensa que está de castigo, Até para se ajoelhar está difícil. Então tenhamos o cuidado de sermos incisivos, e o pulso firme. É uma festa de família onde as pessoas dançam quadrilha, usam as trajes caipira, acendem fogueira, fazem comidas deliciosas, que são as comidas típicas da época. Vamos entender primeiro para depois explicar. Eu já sei que veio lá da Europa, eu já sei que é uma festa pagã, eu já sei que ela é abominável aos olhos de Deus, porque falam dos santos, e santos só há o nosso Deus, Aí agora eu posso cobrar das crianças. Muita gente também fala que ela é considerada a festa da colheita. Porque lá, eles faziam assim, nessa época, era a época que estava dando os melhores frutos. Tudo que era da terra era produzido naquela época. Então, eles faziam essa festa como agradecimento, mas não ao Deus verdadeiro, mas a outros deuses, senão o verdadeiro Deus. Então, eles convidavam e botavam muita comida ali e se alegravam, aquela alegria passageira. Por isso que foi denominado festa da colheita. Porém, tem muita igreja inventando esse negócio de festa da colheita. Mas não dá certo, não. O apóstolo Paulo nos adverte que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar. Então, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a obrigação de transformar. Cada um de nós. Então, vamos lá. Além de ser festa da colheita, homenageia os 3 santos, como eu já falei, e é uma festa pagã. Ela, como eu disse, já é aparentemente inofensiva. Sabe por quê? Porque as famílias vão. Porque quem não gosta de canjica? Pamonha, um milhinho cozinhado, aquele bolo preto, arroz doce. As crianças morrem de vontade de comer uma maçã do amor. Então, nós não podemos comer coisas oferecidas. Tem muitas escolas, só uma voltinha aí. Tem muitas escolas, olha, que aderem como valendo nota para os alunos. Mas é mentira e nem pode, viu? E nem pode. Você tem todo o direito de ir lá, conversa com o coordenador, conversa com o professor e diz: não, nós conhecemos os nossos direitos. E a Constituição Federal
Você fala bem forte mesmo. Me assegura que eu posso ter outra atividade que substitua. Muitas vezes nós ficamos muito presos a isso, gente. E há até, deixa eu ver se eu lembro o nome. Depois que eu passei dos 15 anos, eu esqueço as coisas. Espera aí. Há seitas, né? Como temos o adventista, e que por mais que eles são bem menos povos do que nós, eles vão buscar o direito deles. Quem já viu concurso aqui ser no sábado? Não tem mais. Sabe por quê? Por causa dos adventistas. Hoje, todo o concurso é no domingo. Entenderam? Olha, eles são menos do que nós. E não trabalham. E por que nós ficamos amordaçados? Se tem uma Constituição que me dá esse direito, tão importante a gente conhecer sobre a nossa Constituição, sabia? Até para nos resguardar de tantas coisas que as pessoas fazem contra nós. Não precisa você ser um advogado, não precisa você ser bacharel em direito para você querer conhecer, não. É tão fininha e ela é a fonte de tudo. Ou seja, os outros que vêm, como a gente chama o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código Civil, a CLT, todas vêm primeiramente da Constituição. É a fonte para as outras coisas de forma jurídica, entendeu? É como tem a Bíblia e os demais livros. Então, a Constituição é necessário que o crente conheça, né? Porque às vezes a gente participa de cada aberração e você fica sem saber o que vai fazer porque não conhece a Constituição. Olha, onde você vai procurar bem direitinho o inciso, está um pouco pequenininha, certo? Mas é como eu disse, claro que é de uma forma genérica. Lá na Constituição você não vai achar. O crente pode não querer dançar quadrilha e alguém tem que acatar. Não, é de uma forma genérica. Então, ninguém pode de maneira nenhuma desfazer, porque existe a Constituição que me segura que eu posso ter meus próprios princípios e ninguém pode lesar eles. Certo? Lá está o projeto, ó, número 22992 de 2020. Certo? Super importante, porque tanto tem a participação da criança quanto do adolescente, certo? Como nós já vimos, né? Uma festa de idolatria e as crianças precisam alcançar o entendimento que esta festa celebra a idolatria. Sempre coloquem na cabeça delas, porque elas já são ensinadas que idolatria é o quê? Pecado, né? Muitas vezes a gente só fala de pecado, coisas simples do dia a dia. Mas sempre coloque na criança que a idolatria é um dos maiores pecados. Um dos homens mais inteligentes da Bíblia, como é o nome dele? Gente, as crianças iam gritar todas de uma vez. Como é o nome dele? Ele se envolveu com a idolatria. E grande foi as consequências que ele enfrentou, né? E olhe que era um homem, olha, que Deus escolheu para ser sábio. Mas mesmo assim ele se envolveu com a idolatria. Deus... Se existe uma coisa que Deus não dá a ninguém, é a sua glória. A nenhum outro darei. Viu? Então, sempre mostre isso à criança de vocês, tá certo? Por mais que a escola queira fazer, é muito ruim e é muito difícil, sabe? Porque muitas vezes nossos alunos da igreja, infelizmente, os pais não são crentes. Aí fica difícil. Aí, tudo bem, né? Quando o pai não é crente, é o seu. Ela falando aí, às vezes os pais não é crente. E às vezes os pais são crentes e não ensinam. Não é verdade? Essa é a pior coisa. É a pior parte. Que realmente, o coração realmente fica sangrando quando eu vejo. Meu Deus. Porque falta de conhecimento muitas vezes, sabe? Entra na igreja, aí é igrejado, vai crescendo, vai ficando ali. Não tem compromisso de ler a palavra, de aprender. E uma vez, meus 2 filhos mais velhos eram pequenos, e eu fui buscar ele na escola, o mais velho, né, Samuel. Ele tinha 4 anos, viu? Quando eu cheguei, ele estava lá, sentado, cabisbaixo. Os meninos tudo correndo, né, porque quando termina, eles ficam correndo, brincando, batendo no outro, e ele lá, cabisbaixo, sentadinho. Aí eu disse, tia Preta, por que ele está assim? Ele está doente? Aí ela disse, não, minha filha.
Olha, ele dançou forró a tarde todinha. Dançou forró. Quando terminou, ficou assim, amuado. Até agora. Não brincou, não falou mais com ninguém. E eu fiquei calada. Não disse nada para ele. Fui pegar o ônibus, que eu morava no Satélite. Na época, era ali na cidade. Era de Saci Pererê que eu estudava. Era perto da livraria onde eu trabalhava, né? Então, quando eu fui para a parada do ônibus, ele segurou na minha mão e calado, chega ele se tremeu. Você tem alguma coisa? Aí ele disse, não. Aí o ônibus demorou e ele lá, quieto. Eu digo, meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou conversar com ele. Não quero falar agora não, porque eu vi que ele já estava meio assim, né? Aí eu peguei nele, ele estava com febre. Eu disse, meu Deus, mas eu vou ter que ir para casa. Porque o pai estava em casa e eu, né, na rua sozinha, com a Ana Ruth, pequena, 2 anos no meu braço, a sacola do outro lado, as bolsas deles e eu dentro do ônibus, o ônibus assim, ó. Daqui a pouco ele começou, dentro do ônibus. Aí o povo dizia, desça, a senhora tem que descer, porque esse menino assim, o ônibus cheio. Não tinha onde botar o pé, como diz minha aluna, quando tirou o pé não tem mais onde botar. E eu disse, não, eu só vou descer quando eu chegar em casa. Eu não vou descer, eu ia descer no meio do tempo com a criança. Aí, quando chegou em casa, eu disse, depois a gente vai para o médico, viu? Para ver o que é que você tem. Ele disse, mãe, não precisa mais. Eu digo, por quê? Ele disse, nem se preocupe. Ele tinha 4 anos, viu? Nem se preocupe, não precisa ir para o médico mais não, eu vou ficar bom. Eu disse, mas você está com febre, vomitou, ele tinha muita crise de garganta. Você vai. Ele disse, não, mãe, olha, por favor, não me leve não, porque eu tenho certeza que eu estou curado. Gente, ele foi dormir e eu fiquei observando. De instante eu olhava, a febre baixou, ficou bonzinho. Quando foi no outro dia, eu disse, Samuel, por que você ficou bom tão rápido? Ele disse, mãe, sabe o que foi? Eu dancei forró a tarde todinha, mas eu me arrependi. E eu estava doente por causa do pecado. Ele tinha 4 anos, eu estava doente por causa do pecado. Mas eu disse, você disse que não levasse para o hospital, porque eu já tinha pedido perdão, mãe. Se eu pedir perdão, eu ia ficar bom. E eu não fiquei bom, eu nem fiquei mais doente. Perfeito. É ensinar. Ensine o caminho, ensine. Eu nunca imaginei na minha vida que ele ia dançar quadrilha, dançar. Eu nunca imaginei, gente. E eu nunca disse assim, você não pode. Mas eu ensinava, eu sempre contava as histórias. Eu não dizia, você não pode fazer isso nem isso, mas eu contava as histórias. E dentro das histórias, aí eu tinha que falar, olha só o que aconteceu com fulano, sabe por quê? Porque ele fez isso, isso e isso. Então, ele já entendeu tudo. Quando ele começou a se sentir mal, ele já entendeu que tinha sido do pecado. E foi mesmo, porque ele ficou bom. Olha aí. Gente, é um testemunho e lindo, né? Eles sabem que realmente o pecado faz adoecer. E, geralmente, quando alguém fala de pecado, gosta de enfeitar. Eu não, eu gosto de botar a pior figura possível, né? Uma vez eu fui contar a história, eu acho que quase todo mundo conhece, o coração, né, daquela menina de Egleide, o nome mais ou menos assim. E as figuras horríveis, a senhora já viu que eu contei num congresso em Amarante. Uma vez uma mãe disse assim, irmã, essa figura as crianças vão sonhar. Eu digo, vai não, irmã, porque o pecado é assim mesmo. O pecado deixa desse jeitinho aí. Não dê atenção. Porque é isso. Figuras mais feias assistem nos desenhos e vê nos jogos, né? Então, não manere. É uma festa cheia de ritual, né? Vamos acender os balões, porque os balões é para espantar os... Eles dizem que os balões vão espantar os mal que está sobre eles, aquela coisa todinha. Sem se falar que balão até crime é, né? Então, para vocês verem, até a lei, eles ferem. Pula fogueira, né? Quantas pessoas, quem é enfermeiro sabe que no mês de junho e julho, o Valfredo fica cheio, né? Da arrumação de pular fogueira e acabam se queimando, né? Bom mesmo é se queimar no fogo do Espírito Santo, porque regenera a alma. A maldita quadrilha, né? Que envolve as crianças se empolgam, né? É uma dança totalmente envolvente, por isso que elas gostam e colorida. As típicas,
Mas não se esqueça, todas são oferendas, todas são oferecidas aos bichos lá deles. Então, não permita que seu filho coma, porque pode até ficar doente, viu? Porque é oferecida. A Bíblia diz, aí vocês sobre, eu posso comer a comida de lá, posso comprar, irmã, vou lá na barraca da canjica. Coma não, irmã. Sabe por quê? Olha aí, ó. A Bíblia diz, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve glorificar o nome do Senhor. As festas juninas e suas comidas dedicadas aos santos não glorificam o nome do Senhor. Isto é coisa sacrificada a ídolo. Por isso não comais. Lá vai essa irmã aqui, ó. Como é teu nome? Vou só comer uma canjiquinha ali, lá naquela arraiá, né? E passa outra irmã e diz, menina, eu vi a irmã, a coordenadora, a mulher não estava lá no arraiá, né? Além de ter ido comer a comida, estava lá, mas os escarnecedores, né? E bem-aventurado aquele que não faz isso. É isso que diz o Salmo 1. Então, não coma não, viu? Agora que conhecemos a verdade, sabemos da origem da festa e não acreditamos em nada disso, sabemos que só existe um único Deus, podemos participar a si mesmo? Só para comer? Ver as danças? Isso. Deus quer de nós a obediência. Esse sim é o verdadeiro sacrifício. Ou seja, eles fazem sacrifício porque pensam que Deus vai aprovar, né? Muitas vezes alguém diz assim, eu só queria olhar, eu acho tão interessante uma dança onde tem uma noiva que não é de verdade, que casou grávida, e o homem não quer casar, e lá vem o pai da noiva atirar nele, lá vem homicídio, fornicação, é tanto pecado junto, e a gente acha bonito. Não é? Se a gente parar, gente, que casamento é esse? Olha só, os professores participam na administração e organização. Mesmo assim, eu creio que sempre existe um jeito de se afastar desse tipo de atividade, podendo sempre compensar fazendo outra coisa. Por isso, acredito que o mais adequado para nós evangélicos é considerar a festa junina como uma das coisas que Paulo chama de lícita. Mas não me convém. Posso fazer todas as coisas? Posso. Sou livre, mas o final é ruim, viu? O apóstolo Paulo nos afirma isso. Então, conversa com a professora, conversa com a coordenadora, a dona do colégio, e explica a ela, né? Olha, eu sou evangélica, eu não queria ajudar, eu posso fazer outra coisa, eu posso vir depois para desmanchar, né? Mas não se envolvam com isso, gente. É muito grave, é uma abominação diante de Deus. Nossa posição, acreditamos que nosso papel enquanto educadores cristãos não é proibir, mas sim explicar a razão de tal comemoração e através da luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mostrar que não devemos participar de tais comemoração, que está lá em 1 Coríntios 10, do 14 ao 22. E somos da opinião de que devemos oferecer outras opções para nossas crianças e adolescentes. Criar uma festa diferenciada. Não exatamente uma festa junina evangélica ou uma festa de São João dos crentes, mas algo que traga alegria de acordo com a Bíblia e evangeliza as crianças. Porque tem pessoas, tem igreja, né? Outras igrejas sem ser nossa. Sabe o que faz? Faz um São João com Cristo, né? Faz uma quadrilha gospel. Homem, já tem muito gospel por aí. Essa é uma cartinha que vocês podem fazer, viu? Tanto para o filho de vocês, como para as crianças da igreja, como também as tias poderão fazer para ela. Uma troca de atividade, certo? Eu botei assim, fiz bem rapidinho. Agora, nós podemos fazer outras atividades para nossas crianças também. Não ficar alheia, né? Já que tem um São João para as crianças do mundo, eu tenho que trazer também algo para nossas crianças, né? Que a EBF tinha esse intuito, né? Era tia Sueli. Mas hoje ficou tão para depois que acaba eles faltando. E eu já falei, um cinema com bastante pipoca e suco, que sai super barato, né? Um cinema, toda igreja hoje tem um data show, né?
Tem até celular que tem projetor também. Faz o cinema, pipoca é barato, R$ 4 um saco, dá para muito menino, E suco, vamos tirar o refrigerante dos bichinhos. Uma feira de missões nordestina com comida da nossa região e barraca. Ei, que coisa linda seria, para eles conhecer. Então, nós temos muitas opções. Outra, quem sou eu na Bíblia com comidas e vestido do personagem? Vai um de Abraão, vai um vestido... Só não aceitem de Eva e Adão, Só se for depois de vestidos. Tarde festiva de cabelo criativo para as meninas, como foi a gente, E o chapéu criativo para os meninos, com muito louvor, guloseima e brincadeira, com perguntas bíblicas até oficinas. E TPM especial, que é tempo para as meninas e tempo para os meninos, com picolés. Irmão, esse TPM é maravilhoso para as crianças. Tem tantas perguntas, tantas dúvidas que eles têm, e é muito importante. Agora sim, é preferível que faça as meninas com uma tia e os meninos com um tio, viu? E aí vocês podem abordar tanto prevenção como qualquer outro assunto que eles queiram dizer para vocês, certo? Olha aí, a Festa das Nações, que também é uma opção. Cine Pipoca, Cine Crente, Festa da Transformação. Essa Festa da Transformação é muito boa para você evangelizar. Numa tarde, você pode usar muita pipoca, eles podem vir bem bonitos, bem coloridos. Aí você fala da transformação, de como é um milho, é duro. Que ninguém vai querer comer um milho sem nada, mas depois que ele experimenta o óleo quente, ele vai ser transformado, se transformar numa linda pipoca maravilhosa, saborosa. Ore ao Senhor e peça a Ele estratégia. Mas não deixe suas crianças ociosas a ponto de se envolver com estas festas pagãs. Então, eu e você, nós somos os responsáveis. Agora, se você ajudou em tudo isso e ele ainda quis ir, você não está com a culpa. Deus não cobrará de você. Mas muitas vezes a gente diz, você não vai. Aí também não faz nada, Não é para ir. Aí não faz nada. É um culto, todos os dias a criança só vai para o culto, Leva pelo menos para a salinha deles. E lá faz algo bem gostoso que eles realmente gostam. Mas peça ao Senhor, Deus me dá uma estratégia para eu tirar meus meninos da festa pagã, qualquer que seja a festa, que não seja com os princípios bíblicos, que Deus vai lhe honrar. Muitas vezes alguém até pode dizer assim, menina, tu parece uma louca. Porque eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu orava por umas cadeiras toda quebrada que tinha na minha sala. Que, olha, eu tenho 19 anos de casada e essas cadeiras foi antes de casar. Por aí vocês tiram como as cadeiras eram lindas. Que elas não tinham mais cor. Com o tempo, as cadeiras de plástico perdem a cor, Ela fica como uma ferida. Eu digo, os meninos, que é porque ela está pecando. Aí elas estão daquele jeito, feridentas. E quantas vezes eu sozinha descia para aquelas salas e dizia, Senhor, eu não mereço essas cadeiras feias. Senhor, eu preciso de cadeiras novas no departamento infantil. E quando eu passava nas lojas, eu ficava olhando. Eu pesquisava na internet, eu pesquisava em tudo que era lugar. Pronto, pois vai chegar, viu? Porque Deus nos honra. E muitas vezes, quando as crianças sentavam, as bichas já se quebravam de tão ruim que estava. Mas eu não cessava de orar pelas minhas cadeiras. E quando foi na pandemia, Deus usou o pastor, ele chegou e disse assim, irmã Marcine, eu estou trazendo coisas novas para o seu departamento. E eu já fiquei toda dizendo assim, já sei, é as minhas cadeiras e as minhas mesas. E eu disse, como é que você sabe? Que se eu não disse a você, eu disse, mas eu contei para quem tudo pode. E hoje o departamento infantil da minha igreja são as cadeiras lindas, lindas mesmo. Olha só, gente, que exemplo lindo, Porque muitas vezes eu sou coordenadora e eu escuto as coordenadoras dizer, porque a minha igreja não ajuda. Porque departamento infantil sempre por último. Ninguém olha para o departamento infantil. Mas será que o problema não está na gente? Porque muitas vezes fala muito, reclama muito, fala com uma, fala com outra, daqui a pouco tem aquele enche a igreja. Gente, tem que pedir a quem pode tudo. Muito lindo o seu exemplo, Marcene. Muitas vezes,
diz que a igreja tem que olhar para o seu departamento, né? Que não olha, só olha para a mocidade, para as senhoras, não, DEFAD é tudo. Gente, mas a igreja, ela é um todo, ela não é só o departamento infantil. E a gente também tem que entender. Ah, diz ali, mas realmente acontece às vezes, né? Mas se a gente falar com o dono de tudo, vai dar certo. Porque tanto precisa. Olha a situação que muitas vezes se encontra um pastor. Ele precisa ajudar o DEFAD, ele precisa ajudar o DEJADE, ele precisa... Não existe só o departamento infantil, porque se fosse só o departamento infantil, não era a igreja. A igreja é um todo. Então, a gente tem que ter entendimento e pedir a quem tudo pode, e ele vai te conceder, assim como concedeu. Quantos anos a senhora está no departamento? Eu disse, na geral, estou 23 anos. Ai, meu Deus, não sei como é que a senhora aguenta. Já sei. É porque a senhora não pede nada. É porque isso e aquilo outro. Mas, filho, o dono da obra quem é, né, Ângela? Quem é o dono da obra? É o Senhor.